Livros estilo Quem Pensa Enriquece e O Melhor do Mundo, ou até mesmo esse daqui do Elon Musk, mudaram a minha vida. E eu sei que dizendo isso vai completamente ao contrário do que eu disse no título desse vídeo. Mas por quê? Tem uma explicação por trás disso. Existe uma guerra em torno dos livros de autoajuda. Muitos dizem que é repetitivo demais, que é chato demais, que é clichê demais, ou que não tem nada para aprender com esse tipo de livro. Mas eu não sei se eu concordo com a opinião dessas pessoas, pelo motivo de que os livros de autoajuda vão ser a porta de entrada para muita gente, assim como foi a minha porta de entrada. Eu comecei a gostar de livros por causa de livros de autoajuda, como O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, por exemplo, e até mesmo a biografia de Elon Musk. E eu vejo que não tem nada de errado nisso, né? E eu sei que não é eu gostar de livros de autoajuda. Hoje em dia eu não gosto tanto mais, mas eu tô falando mais do meu eu antigamente. Eu vejo que não tem problema. Por quê? Porque foi minha porta de entrada e vai ser a porta de entrada de muita gente. O que eu vejo que pode ser problema é a pessoa apenas parar nesse estilo de livro. Por quê? Porque hoje eu considero que eu avancei um pouco mais no meu estilo de leitura. Eu não tô mais preso à autoajuda, igual eu mencionei. Eu não leio mais livros de autoajuda, e não que sejam ruins, mas a minha prioridade não é esse estilo de livro. E é isso que eu quero deixar fixado nesse vídeo aqui. Não importa o estilo de livro que você curte, você sempre vai ficar preso a uma bolha. Por exemplo, se você está lendo um livro de autoajuda, você vai ficar preso ali, né? Você vai ver que isso não é o suficiente, então você tem que partir para um outro tipo de leitura. Igual eu tô preso, vamos supor, em livros mais clássicos, né? Grandes clássicos da literatura, grandes escritores como, por exemplo, Dostoiévski, Hamlet. Hamlet é o livro, né? Mas o escritor William Shakespeare, né? Livros como Crime e Castigo, Hamlet, Noites Brancas. Eu tô preso a esse estilo de livro. E por que eu digo que eu tô preso a esse estilo de livro? Porque é a verdade, o foco da gente, quando a gente lê um tópico, a gente tá preso ali. Então quem lê autoajuda tá preso na autoajuda, quem lê livros clássicos tá preso nesse estilo de livro. A gente sempre tem que ser eclético nas coisas, a gente tem que buscar ver os dois lados da história. Como eu vim da autoajuda, eu sei que se eu voltar a ler autoajuda eu vou gostar. Eu amei a biografia do Elon Musk, eu posto conteúdo sobre o Elon Musk, inclusive, foi por isso que eu li. Igual aqui, eu tenho a biografia do Elon Musk, não tenho somente a biografia do Elon Musk, tem também a do Steve Jobs aqui. Eu gosto desse estilo de livro e eu nem sei se é considerado autoajuda, porque são livros biográficos, mas eu tô considerando autoajuda aqui. Então eu gosto desse estilo de livro e não tem problema nenhum. O que eu vejo que é problema é a pessoa ficar presa somente a um estilo. Ela tem que buscar outros pontos de vista. Igual eu não gosto de política, mas eu vou ficar minha vida inteira sem ler política, entendeu? Eu vou ficar preso, vou ficar com receio, algum preconceito contra a política. Então eu acredito que o problema em si não é a autoajuda, é a pessoa ficar presa em algum tema de livro. Quem tá lendo autoajuda ficar preso somente à autoajuda, quem tá lendo filosofia ficar preso à filosofia, quem tá lendo uma literatura mais clássica, grandes escritores, ficar preso a somente isso. Porque igual eu mencionei, não é o suficiente, por isso que tem a crise da galera de autoajuda. Tem muita gente que enjoa da autoajuda assim como eu enjoei, porque ela percebe que não é o suficiente, ela percebe que tá muito repetitivo. É a mesma coisa para outros temas. Se a pessoa for ler somente literatura mais clássica, grandes escritores como Dostoiévski, Shakespeare, ela vai enjoar daquilo, ela vai enjoar daquela linguagem, né? Ela vai ver que tá muito repetitivo, mesmo sendo muito mais profundo do que a autoajuda, mas sempre vai ser pega pela repetição. Então a pessoa sempre tem que explorar novas leituras, mesmo que ela não goste. Igual eu não gosto de política, eu não sou um cara que gosta de história, por exemplo, estudar o que Pedro Álvares Cabral veio fazer no Brasil. Só que se eu não ler, eu vou ficar preso nesse preconceito a minha vida inteira e não vou expandir a minha visão de mundo. E tem um exemplo que eu gosto de citar da pessoa ficar presa somente um tema, que é o que? Citando a biografia de Elon Musk. Pensa numa pessoa que não gosta de autoajuda e principalmente que não gosta de Elon Musk. Eu não tô defendendo esse cara, não tô falando que esse cara é um anjo na terra, um ser perfeito, mas vamos imaginar uma pessoa que não gosta do Elon Musk. Ela vai perder uma baita história aqui, porque lendo esse livro eu encontrei muitos padrões na própria literatura clássica. Tem muita coisa que o Dostoiévski escreveu e que o Freud, teorias de Freud, que está presente nesse livro aqui, que o Isaacson mesmo falou que teve como inspiração. Então, lendo Elon Musk, eu tive conexões com Dostoiévski e com Freud. Então é por isso que eu falo, se a pessoa fica presa a uma bolha, ela nunca vai conseguir fazer outros tipos de conexões, igual eu fiz aqui, por exemplo. E aqui do Steve Jobs também segue o mesmo padrão. Eu li isso daqui primeiro, depois li isso daqui. Lendo a biografia do Elon Musk e do Steve Jobs, eu identifiquei dois padrões iguais, né? Que foi o quê? Foi a infância. Os dois tiveram uma infância conturbada, né? Existe muito isso presente em Freud. O Freud fala muito sobre infância, né? Que a infância molda a gente. Eu não sei se é completamente do jeito que eu tô falando, mas o Freud fala muito sobre algo
que ocorre na infância das pessoas. Eu não tô preso a somente um estilo de livro, mesmo eu estando focado em livros mais clássicos hoje em dia, né? Parei um pouco de ler livros de autoajuda, biográficos, e tô me aprofundando mais em literatura clássica. Só que a gente nunca pode ficar preso nessa bolha. A gente sempre tem que expandir para outros horizontes, né? Ler o que a gente não gosta, porque pode quebrar muitos preconceitos. Eu era um cara que odiava romances, livros clássicos, William Shakespeare, Dostoiévski, Clarice Lispector, Virginia Woolf, odiava isso tudo aí, odiava a galera que falava sobre isso. Imagina se eu ficasse preso a esse meu preconceito. Hoje em dia, literalmente, me tornei o que eu não gostava. Por quê? Porque eu quebrei esse preconceito. Eu falei, pô, se a galera tá falando bem, eu vou explorar isso. Então é do mesmo modo, quando você vê alguém lendo autoajuda, não julga, né? Mostra o caminho pra essa pessoa, mostra que, tipo assim, em si pode ser bom pra ela, só que não é o suficiente. Assim como eu enxerguei, eu quero que outras pessoas também enxergam isso. Não tem problema você ler autoajuda, não tem problema você ler romances, não tem problema você ler filosofia. O problema é você ficar preso a esse tipo de leitura somente e não explorar outros tipos de leitura.